Sejam bem-vindas. Deixa eu terminar de escrever um comentário aqui. Boa noite, Aline. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Tá escutando aí direitinho? Tô escutando direitinho. Só dar um ajuste aqui na. Tá joia. Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Você é do Rio, né? Sou do interior do Rio de Janeiro. Da minha cidade chama Barra Mansa. Tá ótimo. Mais pro litoral, pro interior? Não, interior mesmo. Ok. Eu acompanhei Você é de assim. Fortaleza, né? É, tive a formação, morei um tempo em Campinas, né? Lá no Doutor Ricardo. Me formei aqui em Aham. final de 97, né? Pois é. Na Universidade Federal aqui de Fortaleza, do Ceará. E aí fiz a residência lá em Campinas, na Unicamp, quando conheci o Dr. Ricardo Barini, né? Ah, sim. E aí ficamos trabalhando junto, depois ele me encaminhou para o mesmo serviço que ele foi com o Dr. Alan Bier. Não sei se nas Uhum. suas buscas por aí você encontrou o nome do Dr. Alan Bier, né? Que é um... Não, esse ainda não achei. Ele já faleceu em 2001. É um ginecologista e imunologista americano, que foi um dos pioneiros no estudo dos mecanismos imunológicos de implantação embrionária e manutenção de gravidez e tudo. Né? E aí o Dr. Ricardo fez um pós-doutorado lá, acho que em 91, 92. E aí depois que eu terminei a residência eu fui para lá também, passei um tempo e voltei para Fortaleza. E aí a gente Entendi. até hoje trabalha junto, né, com o Dr. Que Ricardo, em bom, né? parceria. Muito bom, muito bom. Né? Primeiramente, né, obrigada por ter aceitado essa live, né? Acho que são muitos assuntos ainda que nós mulheres, né, que tem o sonho de ser mãe, ainda tem para ser entendido, né? Lógico que a gente não vai saber tudo, porque nós não somos médicos, mas a gente quer entender o porquê de se perder um bebê, né? Por que que aconteceu isso comigo? Porque ainda existem médicos que dizem que perder um filho é normal, né? A gente ainda está no mundo ainda que a gente escuta, e eu vejo nos grupos que eu participo, que tem meninas que falam, Aline, ele falou pra mim que perder bebê é normal. Eu falei assim, gente, não pode ser normal. Não é normal você perder um, dois, três filhos, né? E aí, essa live hoje vai ser muito esclarecedora, porque além das perdas, né, nós temos a insuficiência cervical, né, que veio para nos dificultar um pouquinho aí para ter o nosso sonho, né? Graças a Deus eu consegui realizar o meu. Mas É, ainda tem muitas aí que não conseguiram. Então hoje eu tô nessa, começando, né? Sou um grãozinho de areia, né? Começando nessa luta para ajudar as mães, principalmente aquelas que não têm condições de pagar, né? Uma cirurgia de cerclagem ou outra coisa,
para que elas também consigam, né? E que o SUS também possa fornecer esse tipo de tratamento, né? Porque eu acho que a gente merece, não é? E aí, algumas mandaram algumas perguntas, né, sobre as perdas. E aí a gente vai conversando. A partir Tá ótimo. daí, você vai explicando para a gente. Primeiro, o que pode causar uma perda? É, é, como você falou, né? A gente está diante de um público, de um número específico de casais que, infelizmente, por ser um número restrito, não motiva, às vezes, os colegas, os profissionais a se aprofundar um pouco mais no tema. E também isso não gera uma demanda grande, por exemplo, em sistemas públicos de saúde, né? Quando a gente fala em perda gestacional, a gente está falando em torno de 20% das gestações, 20% dos casais que engravidam. Isso um número mais amplo. Lógico que esse número pode variar quando o casal é mais jovem ou ser um número bem maior quando o casal é mais velho. Em torno de 20% dos casais passarão por pelo menos uma perda enquanto estiverem tentando engravidar. Né? Pode ser uma perda precoce, uma perda mais tardia, se a gente juntar tudo vai dar em torno aí de uns 15 a 20%. Quando a gente fala de perdas recorrentes, aí a gente já diminui bastante esse número, seria em torno de 4, 5% dos casais. Então, quando a gente fala de 100 casais que tentam engravidar, depois de pelo menos 2 tentativas de gestação, 95 desses casais já terão pelo menos um bebê ou 2 bebês em casa. Então, por isso que fica esse público muito limitado. Isso eu acho que não é facilmente visto pelo sistema de saúde de uma forma geral. Uma vez eu escutei de um gestor de saúde, e que a gente tenta também um trabalho de formiguinha e tentar desenvolver algum serviço de medicina reprodutiva, de acompanhamento de casais com dificuldade para engravidar e com perdas gestacionais. E um gestor aqui da minha cidade disse o seguinte: a gente não tem essa demanda, né? Você está querendo propor um serviço que a gente não tem a demanda, não tem pacientes que batem a nossa porta aqui na Secretaria de Saúde procurando por esse tipo de serviço. Então, aquilo que a gente até conversou um pouco pelo WhatsApp, no direct, eu acho que a gente precisa, principalmente as pacientes, né, vamos colocar assim, as vítimas da perda gestacional, de uma maior mobilização. Como o Sim. número é relativamente pequeno, eu acho que quando eu falo relativamente pequeno, não desmerecendo a perda de cada uma de vocês. Estou colocando aqui do ponto de vista de saúde pública, quando se fala de Fortaleza tem 2,5 milhões de habitantes. Tá? Se a gente for colocar a demanda que se tem por problemas outros de saúde, como hipertensão, diabetes, que não estão nem solucionados, imagine você colocar 4% ali dos casais que tentam engravidar e né? Então, para o gestor, ele não vai ter essa preocupação se não tiver uma mobilização, e aí a mobilização precisa ser nacional, na Se não na tiver minha uma opinião. pesquisa, né? Uma pesquisa, né? Mas eu digo a mobilização das pacientes, tá? Sim. A gente tem, por exemplo, esse mês, recentemente, eu fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos e tive muita proximidade com eventos científicos e tudo mais. E as pacientes lá nos Estados Unidos, elas têm uma conscientização e elas se unem em associações de pacientes. Tá? Então, esse mês nos Estados Unidos é o mês de conscientização de combate à síndrome do ovário micropolicístico. Existem associações nacionais de mulheres portadoras de síndrome de ovário micropolicístico. Existe em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, o Dia Internacional de Combate à Perda Gestacional. Não sei se você sabe, esse é o dia 15 de outubro, tá? É o Dia Internacional de Conscientização à Perda Gestacional.
Então, eu acho que precisa dessa mobilização maior, e por isso que eu falei daqueles outros grupos, né, do Instagram, que eu acho que precisa ter uma união e uma liderança para que se possa, sei lá, aprovar o Dia Nacional de Combate à Perda Gestacional. Porque aí você vai mostrando à sociedade, aos gestores, que realmente existe esse problema e que o Sim. problema precisa ser resolvido. Então é começar mesmo a fazer barulho, a fazer zoada. Diz, ó, nós estamos aqui, a gente quer o serviço e quer que esse problema seja resolvido. Entendeu? Mas Aham. para isso, se não for uma mobilização das pacientes, e eu acho que de âmbito nacional, ainda vai ficar sendo um trabalho de formiguinha em cada um dos locais. Aqui em O que que eu Fortaleza, comecei a fazer? Depois que a gente conversou, eu, nos grupos, eu criei um outro grupo só com mulheres que já perderam, tanto que têm filhos quanto aquelas que ainda não têm. E aí eu pedi para que elas colocassem o nome e o estado, né? E se já tem ou não filho. E aí assim estamos fazendo. Então, estou esperando para tentar reunir o máximo. Já tem 63, eu acho, sei. mulheres. Então, já estou começando a mobilizar isso aí, para a gente tentar ver o que a gente consegue fazer. Aqui Não é fácil, né? Mas não é fácil. Mas eu acho que esse universo de mídias sociais, né, Instagram, os grupos de WhatsApp e tudo mais, isso daí eu acho que consegue ter uma aproximação maior, principalmente quando é um público fragmentado, isolado, como o de vítimas de perda gestacional. Aqui, nesse trabalho de formiguinha da gente, em Fortaleza e no estado do Ceará, a gente conseguiu aprovar na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa o Dia Municipal e o Dia Estadual de Combate à Perda Gestacional, que é no dia 15 de outubro. Sendo que, assim, sim, e daí? A gente conseguiu aprovar, mas até mesmo as entidades médicas, as pacientes não sabem, né? As entidades médicas, como eu te falei, se não tem uma demanda, se não tem um grito, por exemplo, um abaixo assinado e tudo mais, isso daí não vai motivar, assim, existem, é chato dizer isso, mas do ponto de vista de saúde pública, existem outros problemas muito maiores para os gestores sim, resolverem, entendeu? Então, se não tiver a mobilização e a zoada, a gente não vai conseguir avançar dessa forma, né? Eu escutei isso de um gestor sim, da saúde aqui, dizendo, ó, o serviço que você está propondo criar é muito bom, mas a gente não tem essa demanda. Para que a gente vai gerar uma expectativa e se a gente não conseguir manter o serviço, aí quando for no outro mês que abrir o serviço e se não conseguir manter esse serviço, aí vai ter a zoada aqui. Então é preferível a gente deixar todo mundo quieto do jeito que está. No dia que tiver alguma manifestação em relação a isso, a gente tenta resolver o problema, né? sim. Então vamos sair um pouquinho mais para frente, né? É, Então vamos lá. falando das causas, assim, primeiro a gente colocou o tema aí como, quando e como investigar, né? Então, quando a Sim, gente fala de quando, essa é uma outra visão que, infelizmente, muitos colegas ainda têm uma visão antiga e ultrapassada, né? E para mim, na minha opinião, toda perda gestacional deve ser investigada, né? Deve ser feita alguma investigação depois de qualquer perda e, se possível, no momento da perda, tá? Mas os protocolos, as recomendações internacionais, o que é que dizem hoje? Que quando é um abortamento, ou seja, uma perda que ocorreu antes de 20 semanas de gravidez, né, na primeira metade da gestação, depois da segunda perda consecutiva, deve-se iniciar uma investigação. E, infelizmente, a grande maioria dos colegas ainda tem um conceito antigo, que já desde 2009 não se utiliza mais esse conceito, que seria após a terceira perda. Tá? Então, antigamente, realmente, até 2009, a recomendação da Organização Mundial de Saúde era que esperasse ter 3 abortamentos consecutivos
para só então iniciar uma investigação. Hoje não, hoje a recomendação de todos os protocolos internacionais, americano, europeu, brasileiro, é que depois da segunda perda já deva ser iniciada uma investigação. Tá? Em relação à perda fetal, né, de óbito fetal, que aí a gente chama a perda depois da 20ª semana de gravidez, que entraria a grande maioria das pacientes vítimas da incompetência cervical, geralmente são abortamentos mais tardios, ou então partos prematuros extremos, depois de 20 semanas, isso deve ser investigado após a primeira perda. Né? A paciente teve um parto prematuro extremo, ou teve um abortamento tardio, ela já deve fazer uma investigação do motivo dessa perda. Tá? Você quer comentar alguma coisa? Então, quando eu perdi as duas primeiras vezes, foi pelo SUS, o médico falou para mim que era normal e não foi, infelizmente, não foi investigada, né? E aí, eu queria até perguntar, porque quando eu fui em outro médico, aí já foi no particular, infelizmente eu tive que procurar o particular. Ele perguntou se eu já tinha feito a esteroscopia. Ele falou que após uma perda, a mulher deve se fazer a esteroscopia. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, porque às vezes eu não sabia, eu já tinha tido 4 perdas e não tinha feito nenhuma videoesteroscopia para ver, entendeu? A esteroscopia é um dos exames que é feito para investigar causas anatômicas de perdas, né? São listadas uma série de causas, né? Existem as causas genéticas, hormonais, causas anatômicas, as trombofilias, causas imunológicas, uma série de causas de abortamentos. Inclusive, hoje eu fiz um post, deixei lá no meu perfil, Eu vi. que relata um pouco, porque eu sabia que talvez a gente não tivesse tempo de discutir todas aqui, então eu já deixei lá. Então, a esteroscopia ela serve para investigar essas causas anatômicas. Tá? Quando a mulher nasce com alguma malformação na anatomia do útero, e às vezes tem mulheres que já nascem com isso, ela é descoberta muitas vezes por ultrassonografia ou pode ser diagnosticada através da esteroscopia. Depois, quando a paciente ela tem muita perda e faz muita curetagem, tá? Ela pode desenvolver uma sequela dessas curetagens, que é o que a gente chama de sinéquias, né? São como se fosse... Eu tenho até hoje, eu estou fazendo tratamento até hoje. Como se fosse aderências na cavidade do útero por conta das curetagens repetidas. Uhum. Então, é um outro motivo para quem já teve 2 ou 3 abortamentos que foi feito curetagem, para que seja feita uma esteroscopia. E muitas vezes a sinéquia não é visualizada na ultrassonografia. Então, por isso, a importância da esteroscopia. E a esteroscopia também, em algumas situações, ela pode conseguir dar o diagnóstico da incompetência istmo-cervical. A minha também foi dada pela... Quando você tem uma dilatação já, um encurtamento do colo do útero, e você consegue observar isso na esteroscopia, também é possível dar o diagnóstico. Talvez o diagnóstico de incompetência istmo-cervical é um diagnóstico muitas vezes clínico, pela forma com que a paciente tem a perda, né? Uma perda tardia, muitas vezes ela chega no hospital sem sentir dor alguma e já está com a dilatação completa, né? Ou então um parto prematuro extremo que evoluiu rapidamente sem nenhuma dor. Esse é um quadro clínico. É difícil de você dar um diagnóstico de incompetência istmo-cervical já na primeira perda. Mas após uma perda com essas características, de perda tardia ou de parto prematuro, sem ter uma evolução demorada desse trabalho de parto, essa suspeita tem que ser levantada. E aí você já pode investigar e propor algum tratamento na próxima gestação. Tá? Já depois da primeira perda já é possível um diagnóstico de incompetência istmo-cervical. É difícil para as outras perdas mais precoces, né?
como os colegas, é muito comum perdas por causas genéticas, né, de malformações genéticas no embrião, ficou vamos dizer assim, esse senso comum que não, é normal perder, o bebezinho tinha uma alteração genética, vá para casa, tente novamente que vai dar certo. Né? Isso porque mais da metade das perdas realmente são de origem genética, essas perdas precoces. Mas quando ela se torna recorrente, estatisticamente é muito difícil você ter 2, 3 abortamentos, todos por malformações genéticas. Então aí merece uma investigação bem mais detalhada. Me mandaram aqui, ó. É possível acontecer um aborto espontâneo sem que a mulher perceba que ela abortou? É difícil, né? Assim, só se for uma perda muito precoce. Quando a gente estuda processos de implantação e gestações iniciais, a gente vai ver que os livros eles relatam que muitas mulheres podem ter engravidado e nem ter descoberto que estava grávida, né? Que a falha na implantação ela acaba ocorrendo antes mesmo do atraso menstrual. Tá? Esse número é um número que é difícil da gente encontrar, só se a gente fizesse todos os meses, as mulheres que estão tentando engravidar, fizesse beta-HCG ali já faltando pelo menos uma semana para menstruar. Aí, possivelmente a gente conseguisse dar esse diagnóstico. Aquelas mulheres que realmente têm alguma irregularidade menstrual, né, ela não está muito atenta no atraso menstrual, não vá buscar um teste de gravidez logo no início do atraso e ela tiver um abortamento, pode sim, se ela não tiver com a percepção muito aguçada e for uma perda muito precoce, ela pode ter os abortos sem perceber, sem ter essa certeza. Né? Vai vir uma menstruação, às vezes, com poucos dias de atraso e, às vezes, um fluxo um pouco mais intenso. Perdas bem precoces, dificilmente elas deixam restos ovulares, né, na cavidade uterina, que precisa fazer curetagem. Então, é possível, sim. Tá? Mas, hoje em dia, a maioria das pacientes que estão querendo engravidar, elas estão bem atentas, elas já procuram informações, então é bem difícil. Só se a mulher não estiver tão atenta assim. Né? Perguntaram se sem ser infecção, existe outra causa que pode levar à ruptura da bolsa, principalmente em mulher que tenha insuficiência? A ruptura da bolsa amniótica, né, que a gente chama também amniorrex, ou a ruptura prematura das membranas, é difícil da gente, às vezes, encontrar um diagnóstico preciso da causa, né, do motivo. O que se sabe é que a maioria dessas rupturas acabam sendo por infecções e muitas vezes são infecções subclínicas. Né? A paciente não tem sintoma nenhum de infecção. Hoje, com uma melhora da imagem nas ultrassonografias, às vezes você consegue visualizar, né? Hoje os colegas ultrassonografistas eles descrevem como sludge, né? São como se fossem pequenos grãos de areia, ali, imagens, uns grãos branquinhos que ficam dentro da cavidade amniótica, próximo ao colo do útero. Isso aí seria um sinal ultrassonográfico de uma infecção subclínica do líquido amniótico, da bolsa, né? E que, se tratado, pode diminuir esse risco de parto prematuro e de ruptura da bolsa. Quando se não dá esse diagnóstico de infecção, é muito difícil a gente encontrar uma causa específica para a ruptura. Pacientes que têm uma quantidade grande de líquido amniótico, né, que tem um polidrâmio, aquilo ali por uma questão de espaço, né, é uma questão de mecânica mesmo, a bolsa se distende tanto e pode romper, tá? Mas na grande maioria das vezes, quando se dá um diagnóstico, realmente é por causa infecciosa. Nas outras vezes, você não consegue dar um diagnóstico preciso. Entendi. Existe algum meio de evitar a infecção, algum tratamento antes de engravidar? Existe? O que se discute muito assim você tem que... Existem as causas infecciosas para abortamentos. Os abortamentos mais precoces se discute muito se realmente ela tem uma participação ou não. Tá?
Existem estudos que relatam que casos de endometrite crônica estão associados a perdas precoces, a abortamentos e abortamentos de repetição. E na maioria das vezes, essas endometrites crônicas, elas são provocadas por clamídia, por micoplasma, alguns germes que são por transmissão sexual. Então, se você estiver atento a isso e fizer a investigação, na esteroscopia você pode fazer uma biópsia lá do endométrio e pedir para investigar algum marcador de endometrite. Se for positivo, você trata como uma endometrite crônica e repete a esteroscopia para ver se realmente ficou tratada adequadamente. Isso a gente consegue diminuir os casos de abortamentos precoces. Ou fazendo uma pesquisa desses germes no colo do útero também é possível. As perdas mais tardias, no caso das rupturas de bolsa, essa investigação a gente pode fazer no início da gravidez, é possível. E existem algumas vulvovaginites, né, que estão relacionadas a partos prematuros e a ruptura da bolsa. Pacientes com vaginose bacteriana, tem históricos de vaginose bacteriana, um tipo de corrimento vaginal, elas têm um risco maior de também ter ruptura, de ter amniorrex. Então, durante o pré-natal, deve-se ficar atento, né, nessas infecções, paciente que já tem um histórico e tudo, deve ficar atento nessas infecções e rastrear essas vulvovaginites para que possa se tentar evitar nos casos quando for possível, né? E tem quais exames que pode se fazer para ver se tem infecção sem ser o que seja a urina, sem ser o de urina? Tem algum outro exame que a mulher pode fazer para saber se está com infecção? A urina é para saber se tem a infecção urinária, que às vezes isso pode gerar uma infecção amniótica, tá? Passar de infecção urinária e ela ter um quadro de corioamnionite. Isso é por isso que se faz de rotina o rastreamento de infecção urinária na gravidez. As outras, é difícil você ter um diagnóstico de uma infecção, às vezes sem ter sintomas, né? A gente no pré-natal costuma também fazer o rastreamento com hemograma, tá? Para ver se tem alguma alteração ali que sugira alguma infecção. E o outro seria em busca de infecções vaginais. Aí você pode pegar conteúdo vaginal e tentar investigar essas infecções que eu falei, inclusive a vaginose bacteriana, que é o que tem uma maior associação com os quadros de ruptura da bolsa, né? De amniorrex com perda gestacional, né? Entendi. Teve uma moça que mandou uma pergunta que ela teve 2 gestações gemelares. A primeira foi de trigêmeos, ela perdeu com 25 semanas. A segunda de gêmeos, com 23 semanas. Não foi feita a cerclagem, acho que ela descobriu depois, não deu tempo. E foi diagnosticada com insuficiência. Aí ela queria saber, na próxima gestação, ela tem probabilidade de ter novamente uma gestação gemelar? Porque na família tem gêmeos. E se ela fizer, porque ela, não sei se ela vai fazer a definitiva, mas se ela fizer a cerclagem e colocar o pessário, ela consegue levar até o final da gravidez? Primeiro, assim, é um caso bem raro, né? Ela conseguiu ter 2 gestações espontâneas e gemelar, uma trigemelar e a outra gemelar. Essa gestação de trigêmeos, que ela teve uma perda com 25 semanas, é mais ou menos o que acontece nas gestações trigemelares, né? Geralmente é uma gestação que dificilmente ela evolui mais do que as 30 semanas de gravidez, e ela perdeu com 25 semanas. Se ela já tinha a incompetência cervical ou não, aí a gente tem que avaliar. E depois ela teve essa outra perda com 21 semanas de gemelar, que por ser gestação múltipla de gêmeos ou trigêmeos, ela já tem um risco aumentado de perda, né? E por vários motivos, não só pela questão de uma possível incompetência cervical, mas às vezes pelo tipo ninguém sabe se eram gêmeos idênticos ou não idênticos, e
se tinha algum comprometimento a nível de placenta, que isso também pode Fez levar, nenhuma pesquisa. que ele pode levar a alguma complicação e tudo. O fato é que existe essa discussão, né? Mulheres que têm uma suspeita de incompetência cervical, em fazer a cerclagem durante a gravidez ou se faz a cerclagem previamente, que seria a cerclagem definitiva. Cerclagem mais persário seria, vamos dizer assim, uma redundância, né? Na tentativa de realmente tudo dar certo. É possível fazer, mas sempre eu alerto as pacientes que não é pelo fato que ela fez a cerclagem que está com persário, ela pode ter uma vida normal. Na gestação de uma paciente que tem incompetência cervical, ela sempre tem que procurar o repouso, tá certo? Por mais que ela esteja com a cerclagem, que ela esteja com o persário, ela sempre tem que ter o máximo de repouso possível. Tanto é que tem vários trabalhos que mostram, e alguns mostram que o resultado acaba sendo o mesmo, né? Se a paciente fica em repouso, ou se ela usa o persário, ou se ela faz a cerclagem. Se ela obedece um repouso, e na maior parte do tempo sentada ou deitada durante a gravidez, ela acaba tendo o mesmo resultado daquelas que fazem a cerclagem e que usam o persário. Então, é uma questão de física. A paciente ela não deve estar muito tempo em pé, porque aquilo ali vai pressionar o bebê, e quando o bebê cresce, a pressão aumenta ainda mais. Então, ela permanecendo sentada ou deitada, essa pressão não vai ser no colo do útero, né? Vai ser na parede posterior do útero, e isso vai diminuir o risco de uma perda. Mas eu acredito que ela fazendo a cerclagem e se além da cerclagem colocar um persário ainda, a chance ela tem de dar certo, né? De evoluir. Mas sempre atento que mesmo assim o bebê pode nascer um pouco prematuro, e aí durante o pré-natal tem que tomar os cuidados já de fazer o corticóide, de todas aquelas medidas que devem ser feitas para paciente que tem o risco de ter parto prematuro. Uma perdeu o bebê e depois do parto ela teve uma infecção urinária. E aí ela queria saber se pode ter sido isso a causa dela ter perdido o bebê. Porque até então ela não teve, não foi falado que ela teve a infecção. Pode ter sido a infecção urinária? É difícil a gente fazer essa afirmação. Se ela tivesse um exame de urina recente do pré-natal, ficava mais fácil a gente descartar. Mas é difícil por quê? Porque durante os procedimentos da perda, às vezes durante uma curetagem, não sei em que condições essa curetagem foi feita, você manipula muito a região genital, né? O canal vaginal, por onde você introduz o espéculo, vai fazer o procedimento da curetagem, é muito próximo à uretra. Então, precisa de uma boa antisepsia dessa região. Às vezes você precisa sondar a paciente. Então, às vezes, só nessa manipulação, ela já tem um risco de desenvolver uma infecção urinária. Não que ela tinha antes, mas que ela possa ter, infelizmente, contraído durante esse procedimento pela manipulação, a quantidade de tox que foi feito e tudo mais. É muito difícil a gente ter essa afirmação, se ela já tinha essa infecção urinária ou se só surgiu realmente depois da perda, né? Entendi. Vou fazer uma pergunta até que me mandaram e aconteceu comigo também. Vamos lá. Quando eu estava, foi a minha quinta gestação, eu perdi com 20 semanas, eu perdi o tampão mucoso. E aí, eu fazia repouso relativo, mas eu sempre procurei ficar deitada, né, o máximo que eu pudesse. E aí o médico pediu para que eu levantasse só para evacuar. E aí eu fiquei deitada, tomava banho de leito. E aí depois, passada uma semana, eu tive a bolsa rota. Só que com contração, né? Com contração e perdendo um pouco de líquido. Porque a cerclagem, ela arrebentou um pouco, arrebentou de um lado. E eu fui para o hospital. E aí vem a minha pergunta.
O tampão mucoso, ele regenera, né, que eu estava lendo, eu queria saber. Se pode ter sido uma infecção, porque até então eu não tinha, mas não foi falado que eu tive infecção. O tampão mucoso, ele tem como reverter, ó, a bolsa rota tem como reverter, no caso ali, só que eu comecei a sentir contração. Aí a médica me deu inibina na veia. Aí parou, aquilo parou. A contração parou. Se ela tivesse me deixado de repouso ali, no caso, até dá para tirar o bebê um pouquinho mais para frente, seria prematuro, teria essa possibilidade ou não? Porque depois ela viu que eu estava perdendo um pouquinho de líquido, ela retirou a inibina e eu voltei a ter aquela contração novamente. E ela duplicou até a bolsa estourar. E o bebê, ele não fazia força para baixo, ele fazia força para cima, eu sentia aqui em cima. Que aí aconteceu de eu ter eu ter a placenta creta. Isso tudo aconteceu comigo. Eu tive a placenta creta, que também foi uma pergunta que mandaram aqui. E o que fazer nessa situação? Tem reversão? Não tem? Ou Infeliz, infecção? assim, começando pelo o tampão, Tampão. né? O tampão é um sinal que alguma coisa está acontecendo a nível do colo do útero, porque o tampão nada mais é do que secreções de glândulas que tem no colo do útero. Então, se esse colo do útero ele começa a ficar mais curto e dilatar um pouco, essas secreções elas são eliminadas, porque naquele espaço que tinha o colo, que começou a encurtar, ele elimina essa secreção. Se esse processo para, ainda vai ter um pouco de tampão que pode voltar a aparecer mais adiante quando começar a apagar novamente, né? Aí ele encurtar novamente. Então não é que o tampão se regenere, né? Ele está lá sendo produzido por essas glândulas do colo. Enquanto tiver colo comprido e tiver glândula lá, ele vai estar, de certa forma, produzindo um pouco. Esse é o primeiro ponto. A bolsa, quando rompe, a principal suspeita que a gente já comentou aqui é de infecção. Então, existe a conduta que a gente chama expectante. Rompeu a bolsa, se a paciente não está em trabalho de parto, ela pode aguardar o bebê evoluir um pouco mais de tempo. Sendo que como a principal causa de ruptura da bolsa é a infecção, a gente tem que ficar atento para sinais de infecção da mãe e do bebê. Então você tem que ficar colhendo hemogramas, tem que ficar vendo a temperatura da paciente várias vezes ao dia, tem que, às vezes no começo você faz antibiótico, você fica olhando os batimentos cardíacos do bebê, monitorando esse quadro de infecção. Se tiver qualquer sinal de infecção, de comprometimento e tudo mais, você tem que partir para resolver o parto. Se não, você vai acompanhando e vai vendo até onde consegue levar a gestação. Tá? No meu segundo filho, a minha esposa rompeu a bolsa com 28 semanas. Né? E a gente conseguiu levar a gravidez até umas 34 para 35 semanas. Ficou esse tempo todo com a bolsa rota. Não foi uma perda tão precoce, mas a gente Mas conseguiu. ela teve contração? Ela sentiu Não, contração? não sentiu contração, tá? Ah, Ela tá. No meu caso, eu tinha contrações. aí quando tem a contração, a gente às vezes você pode raciocinar da seguinte forma: o corpo está querendo lhe defender. Então ele está ali meio que a contração seja meio que uma proteção, tá? Entendi. Então, em algumas vezes a gente pode fazer essa inibição das contrações para ganhar um pouco de tempo. Se você pode ganhar um pouco de tempo e preparar o pulmãozinho do bebê para quando ele nascer ele ter mais condição de sobreviver, então você ganha esse tempo. Mas é muito difícil a paciente que tem bolsa rota, principalmente quando é muito precoce, a gente conseguir muito tempo de evolução sem ter infecção para a mãe, para o bebê e sem evoluir com contração. Às vezes depois que você faz essas medidas, que você consegue dar o corticóide para o bebê, para ele ter essa chance quando nascer, às vezes
dependendo dos resultados dos exames da mãe, às vezes não é seguro você estar inibindo esse trabalho de parto, porque pode evoluir para uma complicação muito mais séria, né? Às vezes a paciente entra em sepsis, que é uma infecção generalizada, e aí tá pondo em risco também a vida da mãe, né? A idade da mulher pode influenciar diretamente na perda? Que a moça tem 42 anos, teve um aborto retido de 12 semanas. O bebê só se desenvolveu até a 8ª semana. Fez cariótipo e revelou que era uma menina. Com os cromossomas normais. Então, a idade também, a gestação, depois de 35 anos, é de risco, alto risco? Se for para escolher um único fator de risco para complicações de gravidez, esse fator é a idade. A idade vai interferir, diminui as chances dessa mulher engravidar espontaneamente, aumenta o risco dessa paciente ter os abortamentos e aumenta muito o risco dela ter outras doenças, outras complicações durante a gravidez. Diabetes gestacional, hipertensão, essas outras complicações também aumentam pela idade, não só a questão da perda em si, né? Então, a idade vai comprometer todo o processo reprodutivo da mulher, desde o desejo dela engravidar até o nascimento. Quando a gente tem esse risco, se deve principalmente às alterações cromossômicas mesmo, né? Principalmente o problema cromossômico mais conhecido é a síndrome de Down. Mas existem alterações em vários outros cromossomos que também são responsáveis por perdas. No caso que você citou, ela teve a oportunidade de fazer o cariótipo e o cariótipo deu o normal, tá certo? Uhum. Excluindo essa possibilidade que é a mais frequente, que seria a perda por cromossomopatia. Mas como a idade interfere também em outros processos, né? Quanto maior a idade, ela tem um risco maior de ter problema de tireoide, tem um risco maior de ter outras complicações hormonais. Então, precisa investigar para avaliar essas outras causas, né? Mas a idade afeta em tudo, tá? Hoje em dia, Felizmente. as técnicas de reprodução assistida avançaram muito e a gente tem muita procura de paciente para congelamento de óvulos, né? As pacientes elas estão mais atentas em relação a isso. A gente está tendo uma busca, cresceu muito e eu acho que por conta até da pandemia também a gente está aos poucos retornando, mas as pacientes estão procurando muito. Eu acho que alertou a questão dos planos, algumas postergaram os planos de ter bebê, talvez com medo de como vai finalizar essa história da pandemia. E tem Sim. muita paciente procurando realmente para fazer o congelamento de óvulos, né? Tem outra pergunta aqui sobre a placenta creta. Ela pode ocorrer mais de uma vez? Por exemplo, teve uma gestação, depois na próxima pode ocorrer novamente ter essa placenta creta? Pode, assim, o acretismo placentário, existem alguns fatores de risco, algumas condições que faz com que ele aumente, né? Pacientes que têm um histórico de cesariana anterior, né? Pacientes que fumam, e essa placenta geralmente ela vai ter uma implantação mais baixa, e como a parte inferior do útero, ela, teoricamente, vamos dizer assim, ela é menos vascularizada, as raízes da placenta, né, fica melhor das pacientes entender, elas precisam ir em busca de suprimento sanguíneo mais profundamente, se fixar melhor, né? E aí acaba invadindo, além do que deveria, né, invadindo ali a parede do útero. Existem casos graves que ela invade bexiga, pode invadir os órgãos próximos, e aí, por conta disso, ela corre o risco realmente de ser recorrente, de ter nas outras gestações. É um quadro, dependendo do grau de invasão, né? Você vai ter uma placenta creta, percreta, dependendo desse grau de invasão, é uma condição bem grave mesmo. No meu caso, eu fiquei muito tempo sentindo dor no umbigo.
por um bom tempo, assim, uns 3 meses eu não conseguia encostar, doía demais. Não sei se eu sentia, parece que o bebê fazia força para cima, né? Em Sei. vez de fazer de fazer na hora do parto, fazer força, né, para sair, fazer uma força contrária. E aí eu fiz a curetagem, né, na hora do parto, e 7 dias depois eu tive um novo sangramento, eu tive hemorragia. Aí eu voltei, fiz novamente uma curetagem, voltei para casa e tive a hemorragia. E aí eu fiquei internada um mês, porque os médicos não sabiam mais o que fazer, porque eles disseram que não poderia fazer uma terceira, né, porque poderia afinar demais o endométrio, né? E Sei. aí, que aí entrou a médica que começou a fazer a videoestereoscopia cirúrgica. Ela começou aos poucos limpando meu útero, e nisso durou um ano após eu engravidar. Eu achei que até que eu não ia engravidar, porque já estava cogitando a retirada do meu útero, porque eu não parava de sangrar por conta da placenta acreta. Então é sério, né? É. Existe, eu não sei qual era o grau do acretismo no teu caso, mas existe algumas situações que, às vezes, o grau de acretismo é tão grande que você faz o parto e deixa a placenta e trata com medicações, com quimioterápicos, como, por exemplo, metrotexato, que é o nome, né? Então, dependendo do grau de invasão, de comprometimento de órgãos vizinhos, às vezes o tratamento cirúrgico. Existe também o tratamento mais novo também com embolização. Você tenta identificar o vaso ali que está irrigando aquela placenta e você vai com pequenas esferazinhas tentar obstruir aquele vaso. Então, existem algumas alternativas, né? Mas precisa ser muito bem avaliada por onde que essa placenta está indo para que você possa tentar depois do parto, bloquear essa vascularização, né? Eu vi que você postou que o estresse também pode causar o aborto. É. Esse ano a gente publicou um livro, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver também, alguns posts lá. É um livro só sobre perda gestacional. E aí a gente discute várias causas, desde das causas bem médicas mesmo, até alguns fatores ocupacionais, de hábitos, né, alimentação, obesidade, e um dos causadores seria o estresse. Tem vários trabalhos que mostram a associação de mulheres que passam por condições estressantes do trabalho, condições de estresse financeiro, ou até Medo de perder, né? condições de estresse no relacionamento, e isso teve associação com abortamentos precoces, né, ali antes de 20 semanas, e também com quadros de óbito fetal, tá certo? Então, hoje se fala muito da questão vamos dizer assim, do tratamento do bem-estar mental, né, de técnicas de relaxamento, de tudo mais, que isso daí ajuda, sim, no resultado gestacional. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta que mandaram aqui. Doutor, sobre a anticardiolipina reagente, pode originar a perda? A anticardiolipina é um dos exames que a gente consegue dar o diagnóstico da síndrome antifosfolípide, né? A síndrome antifosfolípide foi talvez a primeira trombofilia que foi associada às perdas, né? A quadros de abortamento de repetição, pré-eclâmpsia grave, óbito fetal. Então, o diagnóstico ele é feito com a dosagem de alguns anticorpos, entre eles a anticardiolipina. A gente precisa ter dois testes, duas dosagens de anticorpo anticardiolipina positivo, com intervalo de 4 meses, 3 a 4 meses entre esses testes. Ficando os dois testes positivos, está fechado o diagnóstico de síndrome antifosfolípide. E aí realmente precisa, isso aí, entre as trombofilias, que é um mundo de discussão, né, entre os colegas e na literatura, alguns acreditando que tem associação com as perdas, outros acreditando que não, mas a síndrome antifosfolípide é uma causa incontestável. Todo mundo
realmente acredita que ela pode provocar perdas e óbitos, tanto abortamento precoce como óbito fetal, perda mais tardia. Precisa ser tratada com aspirina e heparina, né? Entendi. Deixa eu fazer outra aqui. Útero septado é causa real de abortamento ou parto prematuro? Dos dois. Aquilo que eu comentei contigo quando a gente falou da esteroscopia. O útero septado, vamos dizer assim, é um defeito de fábrica do útero da mulher. Tá? Ela, na hora que o útero é formado, lá da bebezinha, na barriga da mãe dela ainda, vem uma metade de um lado com a metade do outro lado. Né? E essas metades elas precisam se juntar e depois ele abre, como se fosse boleado. No útero septado, essas metades se juntam e ela não consegue abrir. Elas ficam juntas como se tivesse uma coluna bem no meio do útero. E aí isso dificulta a implantação do embrião e o crescimento e a evolução da gestação. Então, das malformações, desses defeitos de fábrica do útero, talvez um dos poucos ou o único que a gente pode fazer uma correção cirúrgica. Você pode tentar remover esse septo e melhorar o resultado da gravidez. Existem várias outras malformações uterinas, né, que infelizmente não tem cirurgia. A cirurgia compromete mais a condição do útero do que a própria malformação. Então não teria indicação de fazer uma correção, exceto no útero septado mesmo. Esse útero septado é o útero infantil que eles falam? Não, não. Não? Não, útero infantil, por algum motivo, esse útero ele tem um tamanho menor do que o esperado. E aí você Sim. pode ter alterações genéticas que levaram a isso, malformações, como se fosse dentro dessas malformações, é um conjunto de malformações, que a gente chama de malformações millerianas. Né? O útero septado, ele tem um tamanho normal, mas tem essa coluna no meio. E o útero infantil não, ele todo pequenininho. É menor. É. Aqui, eu tô perguntando, a placenta acreta e a placenta prévia são as mesmas coisas? Não. A placenta prévia pode levar a um acretismo placentário. Tá? A placenta prévia, normalmente a placenta ela fica na parte de cima do útero, no fundo do útero. Né? O útero assim, essa parte aqui de baixo é o colo do útero, aqui, e a placenta geralmente ela fica nessa parte de cima do útero, no fundo uterino. Em algumas situações, em algumas gestações, essa placenta ela vem para cá para baixo. E ela fica próximo aqui à saída do útero, do canal do colo do útero. E aí essa proximidade do canal, e muitas vezes ela cobre o canal, é o que a gente chama de placenta prévia. E aí essa aí pode ter sangramento, né, ter complicações quando o útero vai crescendo, aquela pressão, e vai tendo sangramentos, e sangramento muito recorrente, às vezes precisa antecipar o parto. Enquanto que o acretismo placentário é aquela história que a gente comentou, da raiz da placenta. Geralmente a placenta ela fica limitada à camada do endométrio, ela não chega a invadir o músculo do útero. Então, quando ela começa a crescer e a raiz dela começa a atingir a musculatura do útero, um local onde não deveria estar, aí isso é o que a gente chama de acretismo placentário. E o risco na hora que a placenta sai, ela sai daquela parte mais superficial, mas aquela parte que está entranhada no músculo, ela não sai. Não sai. E aquilo ali Verdade. vai ter uns vasos assim grandes, abertos, que ficam sangrando. Então você tem que ver alguma forma de obstruir esses vasos para evitar esse sangramento depois do parto. Né? Gravidez molar. Pode acontecer mais de uma vez? Também pode, tá? Gravidez molar é o que a gente chama de um tumor benigno da placenta, né? Todo órgão, todo tecido da gente pode ter um câncer, pode ter um tumor benigno ou um tumor maligno. E aí existem esses tumores na placenta, que é tecido trofoblástico, tá? E aí o crescimento desordenado dessa placenta, e aí é o que a gente chama da gestação molar, né? Que pode ser benigna, que é um quadro mais simples, mais fácil de tratar, ou então maligno, né? Que seria o coriocarcinoma,
né, um tumor, um câncer mesmo da placenta, que é um quadro que pode evoluir bem mais grave, com metástases e tudo mais. Tem outra pergunta aqui. Adenomiose causa abortamento? Difícil, não tem assim muito claro da relação entre adenomiose e também endometriose, né? Sempre quando a gente fala de adenomiose, lembra a endometriose, que a endometriose, o endométrio, ele tem que estar só revestindo a camada interna do útero. Quando esse endométrio sai da camada interna do útero e vai para fora do útero, a gente chama isso de endometriose. E se esse revestimento, além da superfície interna do útero, ele vai crescendo em direção à parede do útero, a esse músculo do útero, aí é o que a gente chama de adenomiose. Os pacientes geralmente têm o útero aumentado de tamanho, às vezes elas sangram mais durante a menstruação, mas não é muito claro essa associação entre a adenomiose e os abortamentos. Tá certo? Não é muito claro, não. É, não sei se tem estudos que comprovem, mas a progesterona, né, quando a gente está usando, principalmente a mulher que fez a cerclagem, a gente observa que quando começa a usar, o colo aumenta. Não sei se isso faz sentido, porque a gente fica pesquisando as coisas, né? E a preocupação toda é sempre o tamanho do colo, né? Teria como tomar antes, preparar assim, um medicamento para preparar o útero para receber o bebê, e depois, igual a gente toma o ácido fólico, a progesterona deveria se tomar antes de engravidar? Quando as pacientes elas são submetidas a tratamentos para engravidar, a gente usa a progesterona muitas vezes depois que ela ovula, né, que você está acompanhando essa ovulação, ou usa após a transferência dos embriões, naquele momento que a gente transfere os embriões. E ela fica usando essa progesterona até fazer o teste de gravidez, e engravidando ela usa um pouco mais no primeiro trimestre. Sendo que a gente tem que ter cuidado, a gente pega às vezes alguns pacientes que os colegas que não são da área, eles acabam prescrevendo progesterona em dias fixos. Né? Não, você vai tentar engravidar e todo o 14º dia do seu ciclo você começa a usar progesterona. Em algumas situações a paciente não chegou nem a ovular. E aí se ela começar a tomar a progesterona, aquilo pode inibir a ovulação dela, e aí ela acha que está tentando engravidar e está atrapalhando ali. Tá? Então, em relação às perdas, existem estudos que mostram que a progesterona diminui o risco de perda, principalmente depois de 2, 3 perdas consecutivas. E também existem estudos que o uso da progesterona até por volta de 32, 34 semanas pode diminuir o risco de parto prematuro, a suplementação de progesterona vaginal. Tá? Então, é uma medicação muito utilizada. Sim, mas não tem. Com a mulher grávida, tem alguma contraindicação? Porque ontem, até conversando com uma amiga, que ela descobriu que estava grávida e ela começou a ter um pouquinho de sangramento. E aí, nos grupos, a gente conversa e alguém falou para ela, começa a usar progesterona. E ela veio conversar comigo. Aí ela comentou com o médico chamou a atenção dela. E ela ficou, ai meu Deus, agora eu vou trocar de médico. Eu falei assim, calma, nenhum médico gosta que a gente auto se medique, né? Você não pediu a opinião dele primeiro, você já foi e tomou a sua, né? Mas tem algum, tipo assim, vou começar a usar ou tomar inibina, tem médico que não passa. Principalmente quando a mulher tem insuficiência, tem médico que não gosta de passar inibidor. Aí a menina começa a tomar, isso pode prejudicar? Assim, a progesterona, durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre, ela é muito utilizada. Lógico que deve ser sobre a orientação do seu médico assistente. Mas não vejo assim, nenhuma contraindicação que agravasse uma situação, não. Tá certo? Uhum. Que é um hormônio que é natural ter nessa fase da gravidez. Ela vai ter esse hormônio. Desde que seja a progesterona ou a progesterona natural, ou então existe outras progesteronas, outras formulações orais que podem ser utilizadas na gravidez. Mas existem outras progesteronas sintéticas que não devem ser utilizadas. Então, por isso que é a orientação médica nesse sentido. Tá?
Qual foi a outra coisa que você Uhum. perguntou? Acho que O foi do... inibina, o É, inibidor. inibina é uma medicação que eu acho que pelo nome e por já ter sido usada há algum tempo no passado, ela ainda tem alguns colegas que utilizam. Mas Sim, assim, e por isso que você falou, tem alguns colegas que não gostam de passar. É porque não tem evidência que ela realmente consiga inibir um trabalho de parto, a inibina. Tá? Existem outras medicações que são utilizadas para inibir trabalho de parto, que tem realmente um grau de evidência muito maior. Então, às vezes eu acho que o médico, alguns colegas, infelizmente, acabam passando a inibina para tranquilizar a paciente, mais para tranquilizar do que para realmente ter um efeito terapêutico mesmo. Né? Diz, sim, toma a inibina que vai dar certo. Então, mas do ponto de vista e não de dá. evidência Comigo não científica, deu certo. é, do ponto de vista de evidência científica, a inibina não é mais utilizada para inibir trabalho de parto prematuro. Sim. E aí a progesterona, no caso, a gente usa muito o Trogestan. É, Até o final da gravidez, também pode usar, não tem pode, problema. na intenção de prevenir parto prematuro. É. Se a E paciente a está, eficiência maior é tomando a maioria dos trabalhos colocam por via vaginal, tá? isso. Mas isso é para prevenção. Se a paciente está com o trabalho de parto prematuro, se ela está tendo atividade uterina, está com contração, a medicação não é a progesterona, tá certo? Sim. Existem outras medicações que são utilizadas por via oral ou até mesmo por via endovenosa, que tem realmente uma eficácia maior. A progesterona é como forma de prevenção. Você tem que começar a usar antes de ter trabalho de parto prematuro. E a gente sabe, igual eu falei sobre o ácido fólico, né, que a gente tem que tomar antes de engravidar. Para quem já tem um problema, existe algum medicamento que ajude no fortalecimento do útero? Tem? Do útero em si eu não vejo assim, ó. O ácido Do fólico colo? ele é utilizado, a recomendação principal é para prevenção de doenças do tubo neural, né, na formação do sistema nervoso central do bebê. Tá? Essa é a principal indicação do ácido fólico. Lógico que tem outras indicações por déficits nutricionais, por quadros de anemia e tudo mais. Mas a principal indicação é a prevenção de doenças do tubo neural. Outra medicação que possa, vamos dizer assim, fortalecer o útero, no caso de uma incompetência cervical e tudo mais, não tem. Infelizmente, ainda a gente não conhece essa medicação. Só no caso da progesterona, que pode ajudar no processo de implantação e prevenir o trabalho de parto prematuro. Às vezes a gente utiliza medicações, além da progesterona, pacientes que vão ser submetidos à transferência de embriões em ciclos de fertilização assistida, usa principalmente o estrógeno, que às vezes é para preparar o endométrio, né? O colchãozinho onde o embrião vai se implantar. Aí sim, o estrógeno ele é utilizado nesse sentido também. Tá? A Fernanda, que ela está aí na live, ela mandou quais os motivos do trabalho de parto prematuro. Tá. Que pode acontecer. A principal causa, é difícil a gente dizer o porquê, tá? Em algumas situações é fácil. Por exemplo, a paciente tem o parto gemelar, né? Tem gemelar, trigemelar. É questão de espaço, né? A mulher foi concebida para ter um filho de cada vez, né? Então, se ela está gestando dois, vai chegar um ponto que aquele útero não comporta mais e acaba tendo contração e vai ter um parto antes do tempo. Mas gestações únicas e que as mulheres entram em trabalho de parto prematuro, a principal causa são as causas infecciosas, né? Uma infecção urinária, ou então uma infecção que não foi diagnosticada, uma vulvaginite que evoluiu para um quadro de coriamnionite, né? Então essas são as principais causas. Às vezes a Uhum. quantidade de líquido amniótico está grande demais, né? O paciente que tem um diabetes mellitus e está descontrolado, essa quantidade de líquido está muito grande, isso pode estimular a atividade uterina também, um parto prematuro. Então, Uhum. cada caso vai depender um pouquinho. Às vezes a gente consegue identificar a causa, outras vezes não. Eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, eu chego no seu consultório, tenho 42 anos de idade, sou hipertensa.
tem insuficiência. E aí eu falo, doutor, eu quero ter um filho. E aí, o que o senhor me falaria? A gente sempre esclarece ao casal, né, os Uhum, riscos de uma gestação nessa idade, aos 42 anos, e principalmente com essas outras comorbidades, tá? Mas a decisão passa pelo casal. O casal estando ciente de todas esses riscos, né, a gente tenta depois traçar uma estratégia de minimizar o risco. Primeiro que nessa idade uma gestação espontânea já vai ser mais difícil. Depois, a gestação espontânea ela vai ter um risco de principal risco de doença cromossômica. A mulher aos 42 anos, ela tem um risco em torno de 1,5% a 2% de gerar um bebê com síndrome de Down. Então, em relação a isso, é possível a gente diminuir o risco se ela se submeter a um processo de fertilização in vitro e fazendo um estudo do embrião antes da transferência. Então, a gente vai passando etapa por etapa. A hipertensão dela tem que estar muito bem controlada, tá? Para poder engravidar. A gente vai ver a condição cardíaca, condição renal e estabilizar essa pressão antes que ela engravide. Ela ciente do risco que pode ter também de ter algum problema de pressão durante a gravidez, tá certo? E aí eu acho que a gente como médico, assistente, eu acho que o nosso papel é esse. É mostrar os caminhos, né, que eu costumo dizer. Às vezes a gente tem caminhos que leva ao mesmo destino final, mas por um menos pedregoso que outros. Né? Então, cabe a decisão em conjunto. A gente, como médico, hoje a gente não deve impor nenhum tratamento, nenhuma condição. É uma decisão compartilhada. Né? sífilis e herpes pode causar perda gestacional? Pode, tá? Herpes, nem tanto. Dependendo se for uma prima infecção, numa situação mais sistêmica e do tempo de evolução da gravidez, a herpes pode. A sífilis, ela está associada a várias complicações obstétricas, dependendo do tempo de gravidez, desde o quadro do abortamento, tá certo? Até passando por óbito fetal, partos prematuros e complicações após o nascimento. Todas essas infecções sistêmicas, né? Por exemplo, até a própria Covid, a gente está acompanhando e talvez comecem a surgir trabalhos mostrando que a Covid parece que aumenta um pouco o risco de perda gravídica, tá certo? Então, todas essas infecções sistêmicas, elas aumentam o risco de perda, sim. Uhum, Sendo que elas não provocariam perdas recorrentes, tá? Porque a sim. pessoa teve uma sífilis, ela trata aquela sífilis, acompanha para na próxima gravidez não ter mais. Né? Ela teve a herpes, ela tem o risco maior durante a primeira infecção da herpes. As infecções recorrentes geralmente são manifestações só no local, né? O risco menor somente se fosse na hora do parto, mas aí já passou o risco da perda, né? Na hora do parto, se for um parto vaginal, ela tendo a lesão ativa, que teria um risco para o bebê. Mas as infecções em causar abortamentos ou então perdas, óbitos de repetição, não. Elas provocariam óbitos pontuais ou perdas pontuais na vigência daquela infecção. Entendi. Acho que dá para fazer mais uma aqui. Teve parto prematuro no início da gravidez e teve descolamento de placenta. Isso quer dizer que a mulher tem a insuficiência cervical ou não? Não necessariamente, né? A incompetência cervical, ela é uma das causas para partos prematuros, né? Pode ter uma prematuridade extrema. Mas descolamento prematuro de placenta não tem relação nenhuma com incompetência cervical. Tá? Existem várias causas para descolamento prematuro de placenta, como hipertensão, a principal, mas incompetência cervical não. Né? Eu vou mandar mais uma. É,
Quais os riscos de uma nova gestação após 5 meses, depois de um parto prematuro, cesárea de 23 semanas? Porque tem mulher que perde o bebê e quer saber depois de quanto tempo ela pode engravidar novamente. É, isso aí não tem uma regra, né? Infelizmente a gente ainda vê alguns colegas que dizem, não, você engravidou, perdeu, teve um aborto, você tem que esperar 6 meses, um ano para engravidar novamente. Tá? Eu acho que o tempo é o tempo de você fazer a investigação, tentar identificar uma causa e tratar essa causa se for possível. Quando é uma situação como que foi colocada, de uma cesariana, aí a gente já tem esse fator da cesariana, é diferente de um abortamento espontâneo. Tá? E aí se discute muito o intervalo entre partos, né? Um parto prematuro, ou então um parto realmente a termo. A distância entre os partos para que tenha uma gravidez com menor complicação. Geralmente se coloca em torno de um ano e meio, né? No máximo 2 anos, seria o prazo, pelo menos mínimo, considerado. Isso para quem teve um bebê ou teve um parto prematuro. Mas uma perda, um abortamento, não tem uma regra, não. Investigou, sei lá, ali com 2, 3 meses, se tiver tudo ok e o casal estiver disposto, já pode liberar para engravidar, no caso de abortamento. Tem mais uma aqui, ela teve 2 perdas e fez a definitiva. Já tem 2 anos que ela está com a definitiva. Só que ela tem medo de engravidar, que ela tem medo que a definitiva pode ter afrouxado, alguma coisa assim. Pode haver essa possibilidade? Ou qual exame, né, fazer para ver se está tudo bem, para ver se a cerclagem está ali perfeitinha? É, é difícil de um procedimento da cerclagem pré-parto, né, pré-gestacional, que é como ficou conhecida como cerclagem definitiva, ela, vamos dizer assim, afrouxar o ponto, né? Até porque você faz quando se faz um nó cirúrgico, né, você faz dentro de uma técnica e ele vai estar ali recoberto pela a mucosa da vagina e bem colocado, dificilmente vai ter. Você pode tentar fazer uma esteroscopia, ver como é que está a condição de canal cervical e tudo. Seria talvez a única forma que possa avaliar. Sem dilatar, né, o útero, né? Sem dilatar, né? Você com uma fibra, né, da esteroscopia fininha, de 4 milímetros, você consegue avaliar bem. Ah, sim. Tive um aborto com 7 semanas e um parto prematuro com 24 gemelar. Pode ser a incompetência? Precisa dar uma avaliada. Pela a característica das duas perdas, elas não parecem ter a mesma causa, né? Uma perda bem precoce e o outro foi um parto prematuro. E como a gente tinha comentado já anteriormente, gestações gemelares, elas têm riscos de perda bem maiores, né? Não, nem sempre relacionada à incompetência cervical. Eu acho que precisa fazer uma avaliação fora da gravidez e ver a possibilidade se tem ou não a incompetência. Vamos fugir um pouquinho de falar sobre a pré-eclâmpsia. Por que ela pode ocasionar? Porque a mulher está até os 7 meses, ela tem a pressão baixa. E aí vem a pré-eclâmpsia. Por que acontece isso? A causa da pré-eclâmpsia a gente não, até hoje ninguém conhece muito, né? Mas Uhum. Quem vai ter pré-eclâmpsia já se define nos primeiros meses da gravidez, no processo de implantação da placenta, né? São alterações que acontecem nesse momento da implantação da placenta que vai ter uma repercussão mais para o final da gestação, tá? Mas dá para saber antes, não. Existem tentativas da gente tentar predizer a pré-eclâmpsia, né? Então, através de ultrassonografia com Doppler no primeiro trimestre da gravidez e dosagem, às vezes, de alguns marcadores, tanto no sangue quanto no colo do útero, a gente pode tentar estimar qual é a paciente que vai ter a pré-eclâmpsia. Existem alguns grupos de pacientes que têm um risco maior de ter pré-eclâmpsia e essas pacientes elas podem, hoje já tem vários trabalhos que mostram o uso da aspirina infantil, alguns mostrando o uso do cálcio na tentativa de prevenir pré-eclâmpsia, né? Mas aí você teria que estar iniciando já no primeiro trimestre da gravidez essas Sim. medicações.
tá? Então, para não ter na próxima gravidez, não ter uma pré-eclâmpsia na Não, próxima. na gestação atual, né? Por exemplo, é uma Não, paciente, sim, eu, por exemplo, eu já tive a pré-eclâmpsia e aí eu vou pronto, ter uma próxima gestação. Aí eu tenho que começar para não ter novamente. exatamente, já começar no início e tentar fazer esses estudos que tentam predizer o risco, Sim. né? Eu vou fazer a última aqui que a menina colocou aqui, a Larissa. Minha primeira gestação de trigêmeos eu perdi com 20 semanas. Gostaria de saber se posso engravidar novamente. Acredito que sim, é o que a gente comentou no começo da nossa live, né? Acho que toda gestação, toda perda precisa ter uma investigação logo em seguida. O grau da investigação, o quanto vai ser detalhada essa investigação, vai depender de cada caso. No caso dela, se Uhum. a perda foi relacionada especificamente à gestação trigemelar, eu acho que depois de resolvida e visto que não tem nenhuma causa específica, exceto a gestação múltipla, já pode engravidar, sim. O fato de estar cerclada pode me deixar vulnerável a contrair alguma infecção? É pouco provável, assim. Existe, às vezes, durante a cerclagem, algumas pacientes elas têm um pouco de reação àquele nó, o fio cirúrgico, né? Porque o fio, a gente usa um fio inabsorvível e tem alguns pacientes que têm alguma reação, fica com um pouco mais de secreção vaginal, e aí a gente tem que só tentar fazer esse acompanhamento e descartar alguma infecção. Mas a cerclagem, aumentar o risco da infecção, não. A gente sabe que a cerclagem definitiva não é uma cirurgia, porque é uma cirurgia cara, É, porque não tem no SUS, né? Então, hoje o desespero que eu vejo nos grupos é que não faz mais lá no CAISM, né, em Campinas, né? Não está fazendo, que era o único lugar no Brasil que fazia, né? Então, por que ser uma cirurgia tão cara que para muitas não é acessível de se fazer financeiramente, né? é, Se eu tivesse que pagar, eu não teria tido condições de fazer, né? é. Graças a Deus eu fiz pelo SUS. A cirurgia, eu acho que é porque existem poucos profissionais, né? Poucos profissionais que trabalham com perdas e que realizam o procedimento, né? Então Sim. isso acaba talvez deixando um pouco mais caro. E quando se tem o procedimento, existe toda a equipe, né? O médico, o auxiliar, o anestesista. Por não ser coberta pelo plano, às vezes a parte hospitalar também não vai ser coberta toda pelo plano, e aí tem um custo hospitalar, isso eu acho que é o que faz encarecer. Aquilo que eu tinha comentado contigo, Aline, eu acho que precisa ter uma mobilização maior das pacientes, né, uma mobilização do mais nacional e que vocês consigam encampar e começar a pressionar para que seja oferecido nos serviços públicos serviços que preste atenção a vocês, né? As pacientes com perdas, pacientes com dificuldades reprodutivas também, com dificuldade de engravidar, tá? Que é um público um pouco restrito, mas que leva uma carga de sofrimento muito grande, né? Sim, eu até escutei, mas por que que você vai lutar por essa causa? Você já é mãe. E aí eu falei assim, porque acho que ninguém teve essa ideia, mas eu tive o Dr. Barini que estendeu a mão para mim no momento que eu vi que eu não ia conseguir fazer a cirurgia e ele me ajudou. Então, por que não ajudar outras mulheres? Só porque eu tenho filho, eu não posso ajudar, né? Não sei se mais para frente eu vou querer ter outro, né? É, Então, eu quero lutar por essa causa, né? E aí as que estão vendo a live também possam me ajudar. E o doutor também se dispôs a ajudar a gente também, né? Porque eu acho que tem que ter no SUS, nem que fosse na capital, né? Que eu sei que nos estados vai ser mais difícil, mas pelo menos na capital tivesse, né? é, Hospitais que fizessem, profissionais que pudessem fazer esse trabalho pelo SUS, que são muitas mulheres. Quando eu descobri a insuficiência, eu achei, falei assim, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar. Mas depois que eu fui procurando, que eu comecei a entrar num grupo, aí tinha 100, no outro grupo tinha 80.
Então, quer dizer, eu vi que era no Brasil inteiro. Aí já tem meninas no grupo de Angola, de Moçambique, entendeu? E lá É. ainda é mais precário, que eles não têm, né, assistência. Então, essa É, também é uma luta que eu quero. eu acredito que, assim, como a gente havia comentado, essa mídia, as mídias sociais aí, tem esse lado positivo de aproximar, né, pequenos grupos que estão passando pelas mesmas angústias e fortalecer esses grupos. Eu acho que se você Sim, conseguir encampar e juntar a esses grupos, talvez tenham várias outras Alines por aí que estejam querendo colocar esse grito para fora junto. Então, se juntem, o que precisar de apoio da nossa equipe, minha, do Dr. Ricardo, tem um outro colega de Salvador também, que é o Dr. Manuel, que trabalha também todo mundo junto. Você pode contar com a gente que o que a gente puder ajudar do ponto de vista de serviço médico, a gente vai ajudar. Tá? Mas eu vocês agradeço. precisam se unir e fortalecer essa luta. Levantar a bandeira, né? Sozinha é difícil. Sozinha é difícil, É, tá né? Eu ok? espero que as outras levantem junto comigo. Tá ótimo. Eu Tá agradeço joia, doutor. a oportunidade, viu? E a gente está aqui à distância, você está próximo aí do Dr. Ricardo ali, de Sim, Campinas. Tinha uma colega sim. nossa que trabalhava aí também no Rio de Janeiro, acho que ela mudou, era a doutora Bianca, tá? Mas o nosso grupo está aí para ajudar no que for possível. Pode contar com a gente, tá? Tá joia, muito obrigada. Eu agradeço, tá? À disposição né, como é que eu digo, responder as perguntas, né? Tirar as nossas dúvidas, né? Que ainda existem, Tá ótimo, né? Que possa acalmar um pouquinho o coraçãozinho dessas mãezinhas aí. tá. E aí, qualquer Muito coisa, obrigada. fica aí disponível o perfil. Como eu te falei, eu coloquei lá uma postagem para algumas dúvidas que surgirem. E Sim, quem tiver eu vou interesse, compartilhar. pode mandar o contato aí no direct. A gente vai tirando as dúvidas quando tiver um tempinho folgado, dentro do que for possível. E aonde você atende aí em Fortaleza? Eu atendo na clínica, no serviço privado, na clínica Conceptos, que a gente tem um serviço de reprodução assistida, né? A gente faz a parte de fertilização in vitro e as pacientes com perda gestacional. E trabalho no hospital público, a maternidade da prefeitura aqui, tá? E lá Então, na maternidade faz a cerclagem definitiva ou só particular? não faz Só nenhuma, particular. né? Não tem não tem um serviço estruturado, né? Foi Ah, justamente sim, dos gestores municipais que eu escutei, que eu te falei no começo da live, né? Que a gente entendi, tentava estruturar o entendi. serviço e disseram, não tem interesse. Então, a gente vai lutando no que Tá, for possível, tá? sim, com certeza. Muito obrigada. Fica Tá com Deus, ok. Deus te abençoa. Boa noite, Aline, obrigado a todos aí Boa pela noite. live. Tchau, gente. Tá, Obrigada, tá? até logo, Beijo. tchau. Até logo. Meninas, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da live. E como o doutor disse, a luta é nossa, né? Nós é que temos que arregaçar nossas mangas e correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Então, eu espero contar com vocês, né, nessa causa. Quem ainda não está no grupo lá que eu montei, me manda mensagem que eu mando o, né, o ícone do grupo para vocês entrarem, tá? Vamos ajudar, mesmo que você já tenha seu bebê arco-íris, né? Vamos ajudar as outras a conseguirem também ter o seu, tá bom? Um beijo e não deixem de sonhar. Não deixem de querer realizar o sonho de vocês. Não deixem que apaguem o sonho de vocês, tá? Porque só quem passa sabe como é. Então, o sonho é seu. Então, você que tem que ir à luta. Para de ficar sentada aí chorando e arregaça essas mangas e vai correr atrás do seu sonho, que você vai conseguir, tá? Um beijo, fica com Deus, tá?